Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se comprado depois de ter lido os certos da autobiografia de Carlos Cruz. Pedro Mexia declara-se desembargador por causa da visita de Obama a Cuba e João Miguel Tavares confessa-se aleijadinho. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana trágica, marcada pelo duplo atentado de Bruxelas, que fez mais de 3 dezenas de mortos, o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se ministro da guerra. Subscreve a ideia do presidente francês de que estamos em guerra, Ricardo Araújo Pereira? Ora bem, antes de mais nada, eu queria dizer que tenho sono, porque hoje de manhã eu estava noutro fuso horário e portanto... Folgamos em saber. Fica a nota. De resto... Indo ao essencial. É uma melhoria, porque há um mês atrás estavas bêbado. Não estava, nunca estive. Olha, mas se isso interessa, eu também estou com um bocado de sono. Também tens sono, então vamos despachar isto e vamos dormir. Esta mudança da hora não nos faz nada bem. Não faz nada. Também estás com sono, Pedro? Nenhum. Vamos lá ver. Tu és um animal da noite. Ricardo, isto é para falar de coisas É para sérias. falar de coisas sérias. Este primeiro segmento é sério. Sim, é da guerra. E o que se passa é o seguinte. Há um Estado, não é? Que é o Estado Islâmico e há uns senhores em nome que são enviados... Esse é autodenominado. Autodenominado. Diz sempre o autodenominado Estado Islâmico. Se eles, imaginem que um comando militar português ia arrebentar coisas à Espanha. Em princípio estávamos em guerra. Por isso parece-me que estamos em guerra. Estes senhores estão a arrebentar coisas na Bélgica, em França, em vários sítios, e são sempre o Estado Islâmico que reivindica a autoria. Agora, o facto de serem cidadãos europeus, se calhar, tem alguma relevância para o caso? Tem relevância, sobretudo, por causa das reações. Porque há, por exemplo, houve um deputado do PCP que disse que a culpa do terrorismo, enfim, que era das políticas de direita. Eu tenho uma opinião sui generis sobre este. Eu acho que a culpa do terrorismo é dos terroristas. Esta é a minha opinião. Eu sei que é capaz de ser um bocado rebuscada, não é? Não, faz logo um gajo de direita, tens consciência Não faz, disso. não. Não faz. Lamento, mas faz. Mas olha, eu acho que tu andas-te a revelar cada vez mais um verdadeiro homem de direita. Não faz porque o Miguel Tiago põe a pobreza, não sei o quê, o terrorismo. Não vamos pôr em pé de igualdade a pobreza e o terrorismo. A diferença é esta. É que a culpa da pobreza não é dos pobres. Os pobres não têm culpa de ser pobres. A culpa do terrorismo é dos terroristas. São coisas muito diferentes. E equiparar pobres com terroristas, não. E portanto, eu acho que o contraponto a este discurso não é... Houve uma senhora meio lunática nos Estados Unidos que disse que os atentados terroristas eram uma forma de Deus castigar Obama por ter ido visitar Cuba. Uma senhora que já foi protocandidata presidencial. Pois claro. Se Deus fosse realmente chalupa, era uma boa hipótese, não é? Como é que eu hei de castigar o Obama por ter ido... Já sei, vão matar uns belgas. Normalmente, eu acho que eu não compreendo o silogismo, mas lá está. Talvez a inteligência divina consiga arranjar uma relação entre uma coisa e outra. Mas o contraponto ao Miguel Tiago não é esta senhora. O contraponto ao Miguel Tiago é o discurso que a direita faz, que é, pois claro, e o multiculturalismo, a esquerda. A esquerda é tudo à balda, e Schengen e não sei o quê. Epá, estes senhores são belgas, nasceram há 30 anos na Bélgica. Schengen começou aqui há 20, acho eu. E, portanto, se calhar Schengen não tem nada a ver com estes senhores. Schengen não é responsável por estes senhores. Em todo o caso, o multiculturalismo... Schengen não, mas é o multiculturalismo é a maneira como... E na Nigéria? Eles são lá multiculturais na Nigéria. É que também têm arrebentado coisas na Nigéria. Deste bairro, onde foram os atentados... E no Iraque? Partiram os terroristas que mataram o comandante Massoud no Afeganistão há 15 anos. Não é uma coisa que tenha acontecido agora. Há ali
um problema, há ali um sítio problemático, é um bocadinho como aqueles bairros em que a polícia não entra, não é? Então o problema não deve ser como a Polónia opôs, não devem ser impedidos de entrar. Não sei o que a Polónia disse, mas é provável. O que devem ser impedidos é de sair, Não, porque facilitar a exportar saída. belgas. Sim, facilitar a saída dos belgas da Bélgica. Pois. A Polónia, só para contextualizar, disse que os 7.000 refugiados que ia receber já não iam poder ser acolhidos no país depois de ter Não havido vá estes um belga atentados. andar lá no meio. Olha lá, mas quando eu falo do multiculturalismo, isso significa apenas que ele não promoveu uma boa integração como devia. Não é o A questão responsável é essa. pelo terrorismo. Não, falhou. Pronto. Não, porque muitas vezes, lá está, com as ligações à pobreza, disse, coitadinhos destes desgraçados que vivem naqueles bairros sociais, pobrezinhos. Quando não é nada disso que está em causa. Pois não? Não é nada disso que está em causa. Quando nós olhamos Nem para há os Estados nenhuma Unidos da correlação América, evidente entre os Estados Unidos da América entre a pobreza existe um e o Estado terrorismo. social, existe um Estado social muito mais fraco, mas os imigrantes ao mesmo tempo são integrados muito mais rapidamente. E basta olhar para os candidatos republicanos e ver que ainda em gerações antigas eram hispânicos. E isso não acontece. Não acontece. Pedro Mexia, subscreve Na a Europa, expressão, não acontece na Europa. entretanto, surgida de novo normal para sublinhar a ideia de que vamos ter de nos habituar à ideia de que situações destas se vão repetir em breve. É um novo normal, só que não é novo. Isto é, houve várias pessoas que lembraram esta semana que nos anos 70, nomeadamente, 70 e 80, em que na Europa estavam ativos e atuantes Mas aí era a Baader-Meinhof. a ETA, o IRA, os Baader-Meinhof, as Brigadas Vermelhas, a extrema-direita Itália, etc. Todas essas pessoas punham bombas e muitas vezes matavam inocentes. É verdade que se podia supor que na maioria destes casos eram questões territoriais e, portanto, cada um desses grupos atuava no seu espaço. No seu espaço. Desse ponto de vista, sim, mas até do ponto de vista do número de vítimas, o terrorismo já foi uma questão até mais significativa. O que este causa é um pânico total. Quando se pensa que uma das hipóteses que está a ser discutida para travar situações como esta é fazer controles à entrada dos aeroportos, portanto, não à entrada dos voos, mas a qualquer pessoa que entre no aeroporto, não se consegue imaginar o que é isso, não só em termos logísticos, como em termos de dissuasão. Ou seja, se eu for buscar uma pessoa ao aeroporto, tenho que passar pelo mesmo tipo de controle que tenho para entrar num voo. Há países onde isso já acontece, não é? Em Israel, por exemplo, já Claro, acontece. com boas razões, Mas digamos como sabe assim. qualquer pessoa que já foi a Israel, nós não queremos ir para os aeroportos como vamos para o aeroporto de Tel Aviv, não é? E portanto, mais do que o número de mortes e mais do que uma realidade nova, é um medo generalizado, porque eles podem atacar em qualquer país. Em princípio serão capitais, mas não são necessariamente só as capitais mais importantes, embora Bruxelas tenha o lado inquietante que, se nós virmos os atentados do metro, temos ali as instituições europeias ali à volta. Felizmente, em princípio, só em países a sério, não é? E por isso estamos mais ou menos livres. Outra particularidade é o facto de agora estarmos a lidar com bombistas suicidas. Ou seja, qualquer coisa que é difícil de compreender, não é? Não, e impossível de travar. Exatamente. A partir do momento em que uma pessoa não se importa de morrer, e nesse aspecto, mas por outro mais lado, do que as também políticas... torna-se mais difícil que repitam, não é? Isso é. próprio, sim. O próprio, tem em princípio, não dificuldade repete. em repetir o Em princípio, atentado, não repete. o que é uma vantagem. Só alguém com muito jeito para puzzles é que consegue reconstituí-lo. Agora, O António Costa, mas isso é uma pescadela do António Costa. Não, mas eu quero É que dizer António Costa gosta imenso de puzzles. é que há mais do que as políticas de direita ou de esquerda, a culpa, se calhar uma percentagem de culpa maior do que as políticas de direita ou de esquerda nisto, é a ideia de vida eterna. Se não houvesse essa maldita ideia, estes senhores rebentavam-se menos. No dia seguinte ao Fica a atentado de nota Bruxelas... para crentes na vida eterna. A solução é o Ainda por cima, ateísmo generalizado. É a altura ideal do A ano solução é o ateísmo generalizado. para lamentarmos a ideia de vida De eterna. resto, como se sabe, não há ateus violentos. É conhecido. Com certeza que há. Exato. Com É certeza que conhecido há. que o ateísmo Aliás, gera violência. Sim, mas os há regimes menos ateus, os famosos regimes ateus, como todos nós sabemos, há regimes menos- pacíficos. não Há geram menos violência. ateus bombistas suicidas. Um dia depois dos atentados de Bruxelas, houve um volume suspeito que apareceu na paragem de autocarro de Entre Campos, em Lisboa, e que levou ao corte do trânsito na Avenida da República, encerrou a estação de metro de Entre Campos. Durante 3 horas criou ali um grande frisson. Pareceu-lhe um procedimento de segurança correto ou um caso de excesso de zelo, João Miguel Tavares?
Eu sou procedimentos de segurança, pá, não sei, telefone ao General Loureiro dos Santos, sei lá, esse foi um procedimento Sei lá, correto ou não. É verdade que geralmente as mochilas parece que só aparecem depois dos atentados. Não sei, é uma sequência que há um atentado e dias depois começam a aparecer mochilas abandonadas. Parece que era um fato de treino velho. Uma coisa. Mas Pois, claro. que é o mais provável, não é? É evidente. Agora, é verdade que, quer dizer, as mochilas preocupam-me menos do que quando eu vejo aquelas notícias sobre os serviços secretos portugueses que, como todos nós sabemos, desde aquele famoso ministro que trazia uma pasta com os nomes todos dos fotógrafos. dos agentes secretos à vista dos fotógrafos, os serviços secretos portugueses realmente são alvo de bonitas paródias. Todos nós gozamos com os espiões portugueses. Espiões. Só juntar o nome espião ao adjetivo português geralmente é logo motivo de galhofa, mas isto começa a deixar de ter graça, nomeadamente coisas como, por exemplo, os serviços secretos portugueses não podem fazer escutas, por exemplo, parece uma coisa simpática, tendo em conta os exemplos de espiões portugueses que nós conhecemos, mas isto tem que começar a levar um bocadinho mais a sério. Isso preocupa-me mais. Se bem que os espiões belgas também não ficam bem nesta, porque aconteceu, geralmente, às vezes, acontece a todas as pessoas, sei lá, receberam um recado no escritório e a pessoa não está e liga depois. Agora, o recado era a Turquia a avisar que pode haver um atentado em Bruxelas. Não sei se puseram um post-it e esqueceram de olhar para ele, mas de facto a Turquia agora reagiu com uma fanfarronice a dizer nós avisamos. E de facto, aliás, pediram admissão o Ministro do Interior e o Ministro da Justiça belgas. Entretanto, já disseram que foi culpa de um senhor, de um polícia, que tinha ido almoçar ou coisa do género. E isto realmente mostra de facto como há uma total impreparação, ainda por cima num país que se percebe, alguém notava que embora muitos países europeus tenham hasteado ou mostrado bandeiras belgas, na Bélgica não tanto, porque os belgas não gostam uns dos outros, claro. É um país que está a partir ao meio e, portanto, também há uma fragilidade que nasce daí. Eles sabem onde atacar, não é? A Europa toda disse que somos todos belgas, menos os belgas. Os belgas disseram, eu não sou. O Ricardo Araújo Pereira fica então com a pasta de Ministro da Guerra. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro do Pacto com Laranja e acredita que haverá mesmo cozinhado ou... Está difícil, Pedro Mexia. Tem mesmo que haver. E o cozinhado, posso ler como se fosse uma ementa. Como se fossem os ingredientes da ementa. E a ementa inclui Conselho Económico e Social, Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, Conselho Superior da Magistratura, Tribunal de Contas, Banco de Portugal, Caixa Geral de Depósitos e CMVM. Estas são as instituições cujas direções ou cujos elementos vão ser substituídos, alguns deles, aliás, já acabaram o mandato há algum tempo, e que vão ter... Tem de haver acordo entre PS e PSD. Entre o PS e PSD, porque apesar de tudo, embora haja alguns entusiasmos no sentido contrário, mas continuam a ser os únicos dois partidos que fazem os 2/3. E eu não sei exatamente o que é que os dois partidos vão fazer, quais são as intenções, porque o PS parece que quer quebrar, digamos assim, aquilo que são tradições adquiridas, mas aqui não sei se pode, e o PSD, como já aqui comentámos nas semanas anteriores, está numa de fazer birras. Não sei se não vai participar nestas no caso do Tribunal Constitucional são 5 juízes que vão ser nomeados. E o Tribunal Constitucional, como quem andou cá nos últimos anos sabe, tem alguma importância na vida política do país. E, portanto, os partidos, em geral, entendem sempre muito bem naquelas questões de negócios estrangeiros, defesa, etc. Mas, por exemplo, se pensarmos que há anos e anos que se fala de um pacto de regime sobre a segurança social, que parece uma daquelas coisas óbvias, que tinha mesmo que haver para isso ser um país decente, e não há nada disso no horizonte. Não sei como é que eles vão fazer este cozinhado com vários estes órgãos que eu disse, alguns são mais pacíficos e daí não virão ondas, como a Provedoria de Justiça, mas alguns... Bem, daí talvez venham ondas, porque o último Provedor de Justiça teve mais de um ano à espera de ser substituído, ao ponto de ter dito que se ia embora e que pegassem naquilo. Desse ponto de vista, sim, mas quero dizer, dos órgãos que têm tido intervenção nos últimos anos na condução, na política, nos que tem a ver com o sistema bancário, no que tem a ver com os tribunais, com os chumbos, com os vetos, etc. Portanto, isto não é simplesmente mudar o pessoal, não é mudar a frota automóvel, é
perceber que muitas destas pessoas vão configurar as políticas públicas dos próximos anos. E vai ser curioso ver em que medida é que o PS vai continuar a querer derrubar muros, como eles dizem, e em que medida é que o PSD vai continuar a fazer birra, como tem estado a fazer O no PSD Parlamento. ameaçou em dezembro que podia travar estas escolhas. É aceitável que o maior partido da oposição faça birra, como disse o Pedro Mexia, João Miguel Tavares? Não. Eu, aliás, já disse aqui em anteriores programas que há uma boa diferença entre fazer-se de morto, não é? Entre estar quietinho e fazer-se de morto. E quer seja fazer-se de morto, quer seja fazer birra, é bem diferente de estar quieto. Ou seja, eu percebo que Pedro Passos Coelho se quer mexer o menos possível, no sentido em que o tempo agora é para ver como é que as coisas correm, mas de repente não pode ser o partido invisível. Quer dizer, o PSD não pode desaparecer ou simplesmente dizer que não a tudo. Não pode. É evidente que nestas escolhas há um problema prático, que é o partido mais votado não é aquele que está a governar. E, portanto, quem é que tem as prioridades nestas escolhas, quem é que pode nomear mais e quem é que pode nomear menos, tudo isto é um bocadinho cinzento. Mas, quer dizer, o próprio António Costa está sempre aí a dizer que é consenso, e eu acho que é de aproveitar. Para a semana vai ser apresentado mais uma vez o tal Programa Nacional de Reformas. Eu acho que é uma boa oportunidade para o PSD começar a aproveitar e tentar ter uma atitude diferente. Até porque nós, historicamente, quando olhamos para o país, nós sabemos que as grandes revisões, sejam as revisões constitucionais, os grandes consensos reformistas, geralmente só podem ser feitos quando o PS está no governo. É muito triste ser assim, mas essa é a verdade. E, portanto, já não há 10 anos, desde 2006. Exatamente, já não há muito tempo. Portanto, eu acho que, eu já disse isso também no anterior programa, quer dizer, o Pedro Passos Coelho, há imensas reformas que têm que ser feitas no país. Imensas reformas com as quais o PSD concorda. E imensas reformas que, pela sua própria definição, são impopulares. São aquelas reformas que depois metem pessoas nas ruas aos gritos contra o governo. Eu se fosse o líder do PSD, eu dizia, António, força aí, pá. Estou aqui por trás, porque quem vai apanhar é o António Costa. E, portanto, é de aproveitar para, uma vez, para de vez em quando pôr a esquerda a tentar ser um bocadinho mais reformista do que são os seus desejos, certamente, quando está na oposição, porque aí não quer fazer nada. Portanto, esses consensos têm que aparecer. Uma guerra de cadeiras, parece-lhe adequada à expressão, Ricardo Araújo Pereira. Talvez guerra não seja, mas cadeiras é de certeza. Há uma paixão pelo mobiliário. A guerra das cadeiras pode ser o contraponto àquela ideia da dança das cadeiras. Sim, da dança, sim, mas há de facto uma paixão pelo mobiliário sazonal. E esta é a altura em que... Eu lembro-me, eu duvido que haja birras, não é? Porque por exemplo, quando as minhas filhas faziam birra e tal, há alturas em que ficam muito zangadas com o papá. E há sempre uma altura que eu digo, só se fôssemos comer um gelado. E fazemos as pazes muito depressa. Qual é o gelado aqui? O gelado aqui é o que é o geladinho. É quem é que quer ser diretor do lado do centro de... Basicamente é isto, são estas cadeiras. Queres ir, basicamente o que o António Costa diz para passar a birra é queres ir ao IKEA comigo? E pronto, e vamos ver cadeiras. Vamos ver cadeiras e distribuir. E pronto, e vais ver se não passa a birra. Em princípio vai ser suave. O Pedro Mexia fica então ministro do Pacto com a Laranja e é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro dos Centros de Decisão Nacional. Traz algum manifesto na manga, João Miguel Tavares? Não, pá, o único manifesto que um dia vou subscrever é um manifesto contra manifestos. Vou fazer um manifesto que é que não suporte manifestos. Nós em Portugal temos uma sociedade civil fraquíssima, como todos nós sabemos, mas e depois os manifestos pululam em todas as esquinas. Eu acho que as pessoas acham que a definição de intervir na sociedade civil é agarrar numa caneta e dizer passa aí o papel e pôr uma assinatura. As assinaturas, os abaixo-assinados. Quero falar do manifesto impulsionado por Alexandre Patrício Gouveia. Quer dizer, na verdade o manifesto foi impulsionado por Marcos Mendes, porque ainda ninguém viu este manifesto. Marcos Mendes é que jurou que ele existia. E a verdade é que hoje em dia Marcos Mendes diz coisas e as pessoas acreditam. E, portanto, as pessoas acreditam que esse manifesto vai existir. Mas o Alexandre Patrício Gouveia, que eu saiba, não desmentiu. Alexandre Patrício Gouveia desmentiu a sua participação nesse manifesto. Ele já disse que estava fora. Mas confirmou que existia. Confirmou que existia. Por outro lado, é verdade, tendo em conta que em tempos ele foi... Há 10 anos ele fez o Compromisso Portugal.
fez o compromisso de Portugal e a A6 fez o compromisso de administração do Corte Inglês, o que seria sempre... Correu muito bem isso. Que seria sempre um bocadinho bizarro para alguém que supostamente... Bom, mas esse manifesto era para combater a entrada da terrível banca espanhola, a hegemonia da banca espanhola em Portugal. E eu, cada vez que me falam em manter centros de decisão nacional, o meu primeiro gesto é ir com a mão à carteira. Logo. Centros de decisão nacional. Porque entre quem defende centros da decisão nacional e um carteirista do metro não há grandes diferenças. Alegadamente, não, porque isso pode dar processo. Epá, não é alegadamente, quer dizer, é olhar para a nossa vida. O Paulo Ferreira escreveu um texto muito engraçado no Público com um título que ele dizia a espanholização da banca, a angolinização da banca, parece assim, ainda por cima parece que tem menos problemas, as pessoas protestam contra a espanholização da banca e a portuguesação da banca. É contra isso que a gente tem que ter medo. Eu tenho muito medo da portuguesação da banca. Porque o banco mais sólido que neste momento existe em Portugal ainda é o Santander. O BES era de quem? Era de espanhóis, angolanos? Não, era de portugueses. E o BPP, e o BPN, e o BANIF, e o BCP, e a Caixa Geral de Depósitos. A desgraça do sistema bancário nacional é tudo bancos que estão na mão dos portugueses. É racismo. Sim, não é racismo. Assim. Eu gostava que fosse não sou uma raça diferente. Antes fosse racismo, mas não, é apenas história. História contemporânea, muito recente. Portanto, não quer saber dos centros de decisões nacionais, lamento imenso. Eu consigo perceber a ideia, só que há um pequeno problema que é, nós vivemos num país que não tem capital. Não tem capital. Os capitalistas portugueses são apenas... A definição de capitalista português é esta. Gajo que vai ao banco e lhe emprestam muito dinheiro. É isso. Enquanto o capitalista estrangeiro, em geral, é gajo que tem dinheiro, o capitalista português, que tem dinheiro e que o põe no banco e com o qual compra um banco, o capitalista português é gajo que tem créditos em bancos. Eu estou desconfiado que os capitalistas portugueses têm menos dinheiro do que o Ricardo Araújo Pereira. Parece-lhe que terá sido... Este homem deve ser o homem que tem mais dinheiro em bancos em Portugal. Sim. Todos os outros é tudo emprestado. Tu não tens dívidas, pois não? Não. Há um banco que tem dívidas para comigo. Há um banco que tem dívidas para contigo, lá está. Qual de nós há algum banco que tenha dívida para connosco? Não. Ricardo Araújo Pereira tem um banco. Parece-lhe que terá sido o alerta do Presidente da República, Pedro Mexia, quanto ao perigo da espanholização, a desencadear esta iniciativa, este manifesto? Só posso dizer que todos os alertas do Sr. Presidente da República são oportunos. Não, mas agora a sério. Não, o Sr. Presidente da República, nesta matéria, mas é que está caladinho, porque esta coisa de andar a dar palpites sobre os bancos é preciso uma lata enorme, que a gente ainda não se esqueceu do que é que foi a figura dele na TVI, nesta respeitável canal, a defender o BES. Levas este recado? É isso mesmo, diz lá. Marcelo, está calado em relação ao banco. Manda por mail. Não, há duas coisas. Eu acho que, de facto, é difícil nós termos o jogo de vivermos numa sociedade aberta e depois estarmos a discutir a origem do capital. Mas parece-me que, mesmo fora da banca, independentemente agora desta questão concreta da banca, mesmo fora da banca, nós já nos abrimos em todos os sentidos, sim, mesmo o obsceno da palavra, a compradores inaceitáveis. E já vendemos coisas que não devíamos ter vendido. Eu acho que há joias da coroa que não estão no mercado e que não deviam estar no mercado. Uma delas já foi a REN, mas haverá outras, porque são setores que têm uma importância decisiva e já nem é sequer vender a um comprador de um país que não gostamos, é vender a um Estado de um país não democrático, como aconteceu em alguns desses casos. No caso da banca, eu não vejo problema nenhum que a banca seja estrangeira. Que os detentores da banca portuguesa sejam estrangeiros. Agora, convinha que fossem estrangeiros diferentes, um bocadinho Benetton, de várias cores, não é? Porque, de facto, porque isso significa que há um ascendente que, de certa modo, é ilegítimo, mas é perigoso de um país sobre o outro. Se um país, ainda por cima um país que é o vizinho do lado, tem esse ascendente sobre a banca, isso não é saudável. Portanto, parece-me... Agora, como é que os agentes políticos, nomeadamente o Presidente, e sobretudo, eu acho que o papel do Primeiro-Ministro ainda é mais melindroso, esta questão que ele teve que mediar, a questão de Angola, não é muito fácil perceber como é que o Primeiro-Ministro pode interferir
explicitamente nessa Mas até agora também, aquilo nessa continua matéria. sem Agora, solução. Também não teve o muito que tem sucesso. sido dito é que o sistema bancário português tem uma forte componente pública e de capital público e, portanto, as autoridades públicas têm um papel a dizer sobre isso. Eu isso acho. Agora, é um terreno minado, é preciso dar todos os passos bem medidos, porque senão é simplesmente subverter as regras. Mas isso aí eu até estou de acordo contigo. Mas é. Piguem então a história do manifesto dos centros de decisão nacional. Mas isso são, não quer saber. Mas isso não é. Isso Dividam. São os Vêm os alemães. Então, este é para alemães, este é para americanos, aqui estão para belgas que agora ficaram tristes. Não, mas isso tudo bem. Mas isso é que ninguém quer cá vir comprar, só os espanhóis é que querem. Isso são os empresários que estão a fazer, não são os responsáveis políticos. Os empresários manifestam-se como quiser. Nós sabemos, até pelo exemplo que deste, que muitos dos defensores dos centros de decisão nacional depois são capatazes dos centros de decisão estrangeira. O facto de Alexandre Patrício Gouveia ter sido administrador do El Corte Inglês merece-lhe algum comentário? É relevante nesta matéria, Ricardo Araújo Pereira? O facto dele, portanto, da mesma pessoa que diz espanhóis para a vossa terra e ter administrado o Corte Inglês, não é? Essa é a questão, é essa a pergunta. Eu não sei se ele disse isso, não posso subscrever a pergunta com essa formulação. Mas é sei se ele pena, disse assim. sim, Uma espécie de Nuno Álvares Pereira bipolar. bipolar, sim. Espanhóis para a vossa terra, ou então deem-me um emprego nesta. E também fez saltar um pingo de óleo a ferver para o olho de alguém, não? Talvez, duvido. Mas eu acho que, vamos lá ver, eu não vou defender o banqueiro português, não é? Essa espécie em cativeiro. Essa espécie não vou defender. Em cativeiro. Mas qual ainda não aprendeste. Mas os banqueiros fazem falcatruas, são banqueiros de todas as nacionalidades, fazem falcatruas. A falcatrua é internacional. E a questão é, de facto, há aqui setores importantes que a gente, se calhar, devia preservar, porque politicamente já não mandamos muito, financeiramente não deixamos de mandar. De alguém, não sei quem. Não sei. Eu, por um lado, acho ótimo Onde é que estão os capitalistas portugueses como capital? Eu, por um lado, acho ótimo virem capitalistas estrangeiros. Com capital, que é para pagarem impostos cá, porque os portugueses pagam todos impostos no estrangeiro. Por isso é bom. Pelos vistos, há empresários estrangeiros que querem vir pagar impostos a Portugal. Isso é excelente porque os portugueses não querem. Já não é mau. Agora, harmonia fiscal na União Europeia. Mas depois a gente não pode, a gente vai ficar sem... Mais ainda, estamos a perder a hipótese de dizer não, eu quero isto de outra maneira. Não é possível. O João Miguel Tavares fica, portanto, Ministro dos Centros de Decisão Nacional. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, vamos analisar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara comprado. Confessa-se um vendido, portanto. Isso há muitos anos, desde que saí da faculdade. E por bom preço, ao menos? Tento, sim. Aliás, devo dizer que estou aqui a troco de uma verba. Já agora, aproveito. Se não estavas a fazer ao não é? Por exemplo, trocar um voto por uma vivenda no Algarve? Não. Isso terá... Vamos lá ver. O Carlos Cruz escreveu um livro em que recorda aqueles tempos maravilhosos do Euro 2004. E, segundo ele, nós pagámos delegados da UEFA para que eles votassem em nós. Portanto, nós pagámos para ter a hipótese de construir estádios que ninguém usa. Tivemos que pagar para isso. Hein? Mas não gostas disso? Gosto. São só nossos, pá. São só nossos. Os espanhóis não os querem. Os espanhóis não querem. Não querem. Se calhar querem. Estão bons. Portanto, a tua ideia é aqueles estádios não servem para nada porque foram portugueses. Se fossem os espanhóis a organizar... Não, se fossem os espanhóis não faziam aquilo, se calhar. Não, os espanhóis também. Não, em Espanha ninguém mete ao bolso na Construção Civil. Em Espanha também. A gente passa à fronteira e não se mete ao bolso na Construção Civil. É um país onde a corrupção não chega. Espanha é um mau exemplo. Espanha é um mau exemplo. Mas isto vai surpreender muito toda a gente, tenho a certeza. Mas é uma falcatrua na qual se falou de um nome que eu não estava à espera. Muito bem. Isso não é do pelouro de João Miguel Tavares. Mas eu sei só meter a fazer para ele chutar para a baliza aberta. Nada disso. Parece que falou no Sócrates lá no meio disto. Não, pá, não. Vamos lá, tu estiveste tão bem, até no último programa. Parece que está metido no meio disto. Bom, também. Mas, e é o tipo de coisa... Eu já escrevi sobre isso, não é? Que uma coisa preocupante é uma pessoa estar envolvida num escândalo.
um escândalo e pá, não nos larga, não é? Estou ali naquele escândalo, pá, o escândalo. Imagina que eu aparecia aqui em cuecas. Nunca mais estou a dizer, tu apareces em cuecas, é o escândalo das cuecas, olha, estou envolvido no escândalo das cuecas. O Sócrates está envolvido em 300 escândalos. Por isso ninguém lhe consegue apontar nada. Você é o gajo pá, são tantos, não interessa. Não tenho tempo, tenho de ir para casa. Mas já foi desmentida, a alegação de Carlos Cruz já foi desmentida, quer por Gilberto Madail, que era o presidente da Federação Portuguesa de Futebol na altura, até por Gilberto Madail, já agora... pelos advogados de José Sócrates. Advogados de José Sócrates, sim, desmentiram também. Exatamente. Mas Gilberto Madail desmentiu de uma forma muito engraçada. Diz ele, nós não gastámos um tostão a comprar votos. O que parece significar que comprámos votos, mas não gastámos um tostão. Foi com permutas ou assim. Com voucher. Sim, com voucher. Ele não disse, que estupidez, comprar votos alguma vez? Não, ele disse, não gastámos um tostão a comprar votos, que é uma frase... É uma formulação... É uma formulação mais engraçada. O vice-presidente da Federação na altura já veio confirmar as palavras de Carlos Cruz. António Boronha. António Boronha, mas António Boronha é um rufião, pá. António Boronha está sempre pronto para um bom sarrabulho. E... ele confirmou, pois. A denúncia de Carlos Cruz pareceu-lhe credível, João Miguel Tavares? Quer dizer, tendo em conta os envolvidos. Mas também não se pode dizer tudo agora. Mas é assim, se hoje em dia uma velhinha me vier dizer o senhor José Sócrates roubou uma bengala em 1997, eu acredito. Eu em geral acredito na velhinha, é um bocadinho inevitável, não é? Mas atenção, eles é verdade que se falava em envelopes, mas a história mais gira era de uma vivenda. Da filha de um presidente de uma federação. Exatamente, uma vivenda no valor de 100 mil euros no Algarve. A única coisa que eu posso dizer é, se isso for verdade, foi de certeza Carlos Santos Silva que ofereceu. Foi o antecedente dos vistos de gold. Não foi José Sócrates. Não foi José Sócrates, isso eu tenho a certeza. Foi um amigo. A pergunta inevitável é esta, Pedro Mexia. Porquê é que Carlos Cruz só abriu a boca agora? Tem alguma resposta? No Brasil temos aqui a falar do Instituto da Delação Premiada. E aqui é a delação retardada. Olha, por acaso há 12 anos aconteceu uma coisa. Além do mais isso, é que uma pessoa lembrar-se muito tarde de uma coisa, não só é estranho, porque sobretudo se essa acusação for relevante, como muitas dessas coisas prescreveram e, portanto, é totalmente... Eu não sei quais são... Se há alguma desses crimes ou potenciais crimes... Acho que já prescreveu tudo. Além de que é tipo aquelas... Portanto, é como aquelas histórias giras da tropa. Olá, agora já estamos aqui, fui eu que te pus laxante no café lá na Guiné, lembras-te, pá? É isso, é coisas giras da tropa. Lembras quando a gente comprou aquele delegado? Sim, foi engraçado. Pensava que ia elaborar sobre os efeitos do laxante. Não. E tu nunca foste à tropa? Nunca fui à tropa, mas já fiz partidas com laxantes. Mas ele tem um cabelinho de quem podia ter ido à tropa. Exatamente. E um cabedal? Podia ter sido um fuzileiro. Mas tal como o João Miguel acredita em qualquer notícia de corrupção que envolva José Sócrates, eu acredito em qualquer notícia de corrupção que envolva a FIFA ou a UEFA, porque, quer dizer, são tantos. O que nós soubemos nos últimos meses tem proporções tão grandes de campeonatos comprados e de eleições compradas. Estranho era não ter havido nada. Que realmente, neste caso, se ele diz, eu acredito por suspeita genérica. Agora, 12 anos depois, enfim... Agora, embora aquilo venha lá, assim, para a página 400 e tal da biografia. Ele não tem nada para contar, assim, de especial, não é? Não. O resto foi tudo muito suave. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara comprado. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se aleijadinho. E onde é que tem o aleijão, João Miguel Tavares? Já em muitos sítios. Já em muitos sítios que esta idade não perdoa. As moléstias abundam, Carlos. Julguei que podia tê-lo guardado em algum cofre bancário. Isso, num cofre bancário. Banco do Brasil, São Paulo. E então, de onde é que vem um aleijadinho? Um aleijadinho é um muito famoso escultor e arquiteto brasileiro e que fazia umas peças bonitas. Já prescreveu também. Também já prescreveu. Era do século XVIII. Era do século XVIII. E que fazia umas bonitas peças, entre as quais crucifixos, que parece que estavam no Palácio do Planalto. Parece, porque entretanto houve um, desapareceu, e agora, vários anos depois, foi descoberto num cofre em São Paulo,
um cofre que aparentemente era do presidente Lula, onde ele guardava 133 itens. E depois aquilo lá brasileiro é muito engraçado, porque os brasileiros vão lá, fotografam e a seguir divulgam as fotografias e está tudo nos jornais e, portanto, podemos apreciar o crucifixo. Coisa que nunca aconteceria cá. Cá não acontece daquela maneira, apesar de tudo. Não, a gente já viu tudo, vê as adegas do Lula e as garrafas das quintas dele. Quer dizer, ainda não começaste a ver as adegas das casas de Carlos Santos Silva. Ainda não cá ainda não começámos, com pena minha, gostava muito de ver as adegas, mas ainda não vimos. Eu gostava de ver aquele parquê. Como é que fica o soalho? Sim, com aquele soalho. Queres ver o soalho? Se o trabalho está bem feito. Que eu também gosto de obras, gostava de ver. Se o castanho ficou claro ao escuro. Sim. Bom, mas no Brasil... Até para quem viu o episódio anterior. para quem viu, Para quem ouviu os escutas, vá. Bom, e então... Coisa que não se faz. Foram encontrados muitos itens, prendas que o Lula teria recebido quando foi Presidente da República e que ele decidiu enfiar naquele cofre, pelos vistos. Mas isto tudo... Quer atualizar as novidades acerca do carnaval político brasileiro? As novidades são, à medida que vão saindo novas edições da Veja e do Estado de São Paulo, é histórias atrás de histórias atrás de histórias e, na verdade, é uma espécie de Operação Marquês vitaminada, à boa maneira brasileira, não é? Portanto, é uma Operação Marquês em grande, como é própria do Brasil. Agora, o que eu acho espantoso é, e eu quero aproveitar isto, obviamente, para bater na esquerda que Ricardo Araújo Pereira tanto aprecia, que é, de repente, eu ver tanta gente com a qual eu genuinamente me identificava em Portugal, tipo Francisco Louçã, com o qual eu estava em desacordo. Identificavas-te com Francisco Louçã? Identificava. Nunca nos informaste desse ponto. E com Jerónimo de Sousa. Onde é que eu me identificava? E quando eles começavam a falar da corrupção e dos banqueiros e do capital e do neoliberalismo, do capitalismo selvagem em Portugal? Não, no mundo? Não, em Portugal. No mundo. Não, no mundo. Não em países onde haja congêneres. Essa corrupção que destrói, que empobrece os desgraçadinhos, meu Deus. E eu ouvia-as, cada vez que os ouvi dizer aquilo, eu dizia bravo, quer dizer, eu cada vez que qualquer um de nós, acho que olhávamos para as comissões de inquérito aos bancos e nós estávamos do lado da esquerda e do bloco de esquerda e de todo aquele frenesim das pessoas que tentavam entalar o Ricardo Salgado e nós estávamos com eles. E de repente, como isto agora se passa no Brasil, e quem está em causa são os amigos do PT, Lula, esse grande exemplo da esquerda planetária, de repente é um golpe de Estado. Aquilo agora é um golpe de Estado. O Francisco Louçã acha que é um golpe de Estado, o PCP acha que é um golpe de Estado. E eu não consigo perceber porque é que um corrupto é um corrupto. É de esquerda, é corrupto. De direita, corrupto. Do centro, é corrupto. E o corrupto precede a ideologia. Precede qualquer espécie de ideologia para qualquer pessoa que eu acho que seja bem formada. E depois vês que a história da República dos Juízes, mais uma vez, os juízes, quem controla, quem guarda os guardas. Mas, por amor de Deus, quem é que olha hoje em dia, seja para o Carlos Alexandre, ou para o Sérgio Moro, ou quando olhávamos para o Falcone, eles eram o quê? Eram os todos poderosos? Ou eram os tipos que estavam quase no fim da linha, com muita coragem, com coragem física até, a tentar... Os juízes, com coragem física, tenta contra o que aconteceu. Não, os juízes em Itália desmantelaram todo o sistema político partidário italiano. O Falcone morreu. Não, o Falcone tem a ver com a máfia. Está bem. Não estamos a falar disso, não estamos a falar disso. Estou a dizer, houve países onde a intervenção dos juízes teve consequências. Eu nem sequer estou a dizer que essas coisas foram negativas. O sistema era corrupto. O sistema era corrupto. O sistema era corrupto. Agora não pode dizer que... Mas foram os juízes que tomaram conta e depois daquilo? Não, mas apareceu foram eles que chegaram lá. Apareceu a Itália o juiz de Pietra, já falámos disso aqui. Apareceu em Espanha o Baltasar Garzón, de repente juízes que não sabem o seu lugar. Mas e isso não é bom. Mas os juízes não que não sabem o seu lugar, que tomaram conta do sistema, como o PT, ou como o PS de Sócrates que tomar conta do sistema, é alguma coisa minimamente comparável. Eu já aqui discuto. Não, mas é que é esse o ponto. Mas não é o meu ponto. As pessoas falam de uma república dos juízes. Mas o que é uma república dos juízes? Onde é que ela apareceu? Em que século? O que as pessoas dizem, também têm dito cá em vários processos, e também disseram, que há abusos, em relação ao caso de Casa Pia, é que, e entre outros, é que nós ficamos particularmente preocupados quando as investigações têm
fracassos e falhas, porque nos faz duvidar da justiça. Claro. No caso Casa Pia, ninguém era contra aquela investigação, a existência de uma investigação. Toda a gente sabia que houve ali... um santo. De repente havia um juiz que era um anjo que nunca pecava. Quero que o juiz... Quero que o juiz que vá a manifestações políticas não tenha... Sem dúvida. Não faça uma decisão política contra o partido cujo qual... E eu também não quero que um juiz que seja o Sérgio Moro agarre nas escutas do Lula com o advogado, agarre nas escutas do Lula, que agarre nas escutas do Lula com o advogado, agarre nas lulas, e de repente mostra toda a gente, eu também não quero isso. Mas não é esse o ponto. Não é. O ponto é uma equivalência. Tu, de repente, tens as pessoas que indignadas com os corruptos, com o capitalismo selvagem, com os interesses que assaltam o Estado, e que, de repente, parece que isso nada acontece. No Brasil, quando todos os partidos estão a ser atacados, não é o PT. Aquilo está a atingir toda a gente. É escandaloso. As folhas de pagamentos que foram encontradas agora na maior construtora brasileira incluem nomes. Claro que uma folha de pagamentos não prova necessariamente que os pagamentos foram feitos, mas pelo menos havia essa intenção e havia esses nomes lá, portanto, se os nomes existem, há ali alguma pista que deve ser investigada. E essa lista que foi apreendida incluía 200 políticos de 20 partidos. Exato. O Brasil tem 30 e tal partidos no Parlamento, ou 40. E, portanto, é um colapso de um sistema, não é só o PT, não é só o PMDB, não é só o PSDB, é o sistema brasileiro que está a implodir. E por isso... João Miguel, não é mutuamente exclusivo que Lula esteja envolvido em falcatruas e que haja uma tentativa de golpe. Pode estar a suceder ao mesmo tempo. Sim, pode estar a suceder ao mesmo tempo. A tentativa de golpe tem um significado específico. A questão é evidente que o Sérgio Moro e os poderes judiciais são criticáveis, como são criticáveis algumas decisões cá do Ministério Público e do juiz Carlos Alexandre em relação ao José Sócrates. A minha questão é que quando tu escolhes quem criticas, e nós não estamos a falar de coisas proporcionais. As asneiras que o Sérgio Moro possa ter cometido de divulgar as críticas não têm que ser proporcionais. Mas as críticas não têm que ser proporcionais. Mas não são desproporcionais, que dizem, realmente isto é um caso esquisito. Bem, mas os juízes... Desculpa, eu acho isto chocante. Aquilo é um sistema corrupto. É um sistema corrupto. E, de repente, os portugueses que acham que há um sistema corrupto, a esquerda portuguesa que acha que há um sistema corrupto em Portugal, quando é a direita ou quando é o PS que lá está, agora, como é o PT, não, é um golpe de Estado. Eu acho uma das informações curiosas desta semana foi o facto de estar em preparação um encontro em Lisboa, que agora parece estar parcialmente comprometido. O presidente português, por exemplo, não vai estar presente e estava previsto que estivesse. O vice-presidente do Brasil também já não vem a Portugal. O pretexto era um encontro em Lisboa de várias figuras, quer políticas, quer judiciais brasileiras, com a particularidade de todas serem favoráveis ao impeachment, ou uma boa parte delas. Que significado é que esta reunião em Lisboa tem neste contexto? Há duas coisas aí que me parecem ligeiramente estranhas. Eu não sei exatamente qual foi o contexto do convite, mas de facto parecem quase todos os nomes que apareceram, pelo menos aqueles que eu conheço, são pessoas que estão na oposição, são nomes da oposição, e um que está no poder, mas é também cabecilha da oposição, que é o vice-presidente, que ficará no lugar de Dilma Rousseff se houver impeachment. E em princípio... E que é de um partido diferente É de um partido diferente, que apoia o governo, mas que está pronto a roer a corda e ser ele o novo presidente do Brasil. Mas já não vem. Em caso de impeachment. Já não vai. Portanto, isso por um lado é estranho. Por outro lado, há uma coisa um bocadinho incomodativa, que é a data, que é a efeméride do golpe militar. Sendo essa, eu também não acho que pôr a questão em termos de golpe é exagerado, não há nenhum golpe no sentido próprio do termo. Há de facto uma investigação que teve algumas debilidades e há de facto algumas pessoas, há uma mistura muito grande. Se nós lemos os jornais brasileiros ou vermos a televisão brasileira, temos dois tipos de reações. Há pessoas digamos, a condenar a corrupção, há pessoas até que tinham esperança no Lula e na Dilma e que se sentem traídas, mas depois também há opiniões muito revanchistas e muito, em termos, digamos assim, até classistas, etc., que isso também se nota. Isso mais estou de acordo com o João Miguel, não é isso o essencial. O essencial é, foram ou não cometidos crimes, quem são os responsáveis, apanha-se esses responsáveis. Mas, de facto, não me pareceu que esse timing fosse oportuno.
Mas ainda por cima já percebemos que a lista de convidados era parcialmente a lista que tinha a construtora, portanto se calhar eles trocam informações. Entretanto, a JSD exigiu que a Universidade de Coimbra retire Lula da Silva o doutoramento honoris causa que lhe concedeu há uns anos. A ideia já foi recusada pelo reitor da universidade, mas o que é que lhe pareceu esta iniciativa laranjinha? Eu percebo o raciocínio, não é? Ele é doutor honoris causa, entretanto está em causa a sua honoris e, portanto, se calhar é melhor repensar aquilo. Mas eu normalmente sou contra reescrever a história. E, além de que a JSD, eu percebo por exemplo, há uma pessoa que eles conhecem bem, que é o Major Valentim Loureiro, é comendador da Ordem de Mérito. Se começamos a retirar Tem o Pedro Mexia. condecorações indevidas, Também é condecorado. condecorações indevidas, há muito por onde começar. Só em Loureiros, então, no PSD, talvez haja algum trabalho para fazer antes de... Desbastar os Loureiros. Sim, em termos de honoris causa, quer dizer, Francisco Franco também teve um doutoramento honoris causa. Acho que começaríamos por aí, se calhar. Se calhar. Em termos de número de vítimas, por assim dizer, começaríamos por aí. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara aleijadinho. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se diz desembargador. Está com ânsias de conseguir um lugar na magistratura, Pedro Mexia? Era só que me faltava. Não. Fico mal de toga, mas... Quer falar do desembargo a Cuba? Do desembargo a Cuba, porque eu tenho defendido por Barack Obama, mas uma posição... Olha que não, porque as cores escuras ficam muito bem, obrigado. Sim. Em geral não tira a toga? Sim. A gente não quer saber nada de Cuba, mas agora de repente realmente A ideia do projetou-se Pedro na Mexia nossa de toga. imaginação Pedro Foi a Mexia de culpa, toga. foi dele. Começaste a imaginá-lo de toga? É a parte que não me deixa falar. Uma peliçada. Em geral, o legado do Barack Obama internacional parece-me bastante pior do que nacional, do que o interno. Saiu esta semana um artigo muito bom na revista Atlantic, ou não sei se é talvez já da semana anterior, sobre a doutrina Obama, sobre o que é que Obama acha sobre o mundo e como é que ela acha que, por exemplo, o Médio Oriente ocupa muito menos do que a China, do que o Pacífico, do que a América Latina, e o Barack Obama teve, por acaso, uma atitude, não foi por acaso, mas teve, coincidentemente esta semana, duas atitudes muito importantes nessa virar da atenção para outros continentes, que foi a visita a Cuba e a visita à Argentina. Porque em Cuba conseguiu... não ofendendo o regime, isto é, seguindo todo o protocolo e depositar a coroa de flores no túmulo do José Martí e tudo isso, conseguiu embaraçar o regime ao ponto de, não apenas dos encontros privados que teve com dissidentes, mas de nós termos visto Raul Castro a responder a jornalistas, coisa que ele não está habituado, e vimos o embaraço com que ele respondeu aos jornalistas quando lhe perguntaram que presos políticos, traga-me cá a lista de presos políticos. E percebeu-se que é uma pessoa, ao contrário dos outros políticos todos dos países do mundo, que não está habituado a que lhe façam aquelas perguntas na cara. Isso foi um momento interessante. Por outro lado, percebeu-se, e até por causa deste concerto agora dos Rolling Stones, que de facto há uma mudança de Cuba se abrir e assim o Obama conseguiu, ou o presidente que se segue, conseguiu convencer o Congresso de acabar com o embargo e, portanto, é possível, ele falou em acabar com a Guerra Fria, e é possível que este gesto consequências. De uma forma muito natural, tenha consequências. Tal como o gesto na Argentina, que foi dizer, como se sabe, a Argentina teve a ditadura das ditaduras da América Latina, foi talvez a mais violenta de todas, nos anos 70, 80, e o Obama não fez uma meia-culpa propriamente, mas admitiu que talvez os Estados Unidos tivessem tido alguma coisa a ver com a ditadura argentina e, sobretudo, abriu parcialmente, os arquivos americanos para que os historiadores possam... E, portanto, esses são dois gestos de boa vontade, que em si mesmo não vão mudar nada, mas que, no caso da Argentina, mostram que... O bem é um bocadinho mais do que um gesto de boa vontade. Não, no caso da Argentina, mostram que a América se está a tentar libertar da ideia de que é o patrocinador dos terroristas fascistas ou fascisantes da América Latina, e no caso de Cuba, dizer que pode haver uma transição não humilhante para Cuba. Quem acompanhou as reportagens percebeu-se que há uma mistura de
há alguns crentes no regime, mas há sobretudo um sentimento patriótico e independentista em Cuba muito forte. E, portanto, se essa transição puder ser feita sem humilhar os cubanos, e acho que foi nisso que ele apostou, isso pode ser um gesto muito duradouro da política externa do Obama. Não houve encontro entre Obama e Fidel Castro. Quem é que terá feito questão que não houvesse esse encontro? O lado americano ou o lado cubano? É assim, o Fidel Castro só saía de casa se pudesse andar com o fato de treino. Ele só anda de fato de treino, já viram? Já não há nenhuma fotografia do século XXI do Fidel Castro sem fato de treino. É raro, aliás, o estadista sul-americano que não... O da Venezuela está sempre, parece o treinador do Paços de Ferreira. Olha, fazia menos mal ao mundo. Mas houve aquele momento muito interessante em que há uma tentativa de abraço frustrado entre Raul Castro e Obama, e portanto embora aquilo tenha sido muito polémico entre os cubanos de primeira geração, dos que emigraram para os Estados Unidos e que vivem em Miami, mas de facto o tempo passou, são muitos anos. A Revolução Cubana foi há muitos anos e de facto aquilo já começa a ser visto como um regime que basta um soprozinho. E, como eu disse a semana passada, pensando no leste europeu, os Rolling Stones geralmente são uma espécie de carro-patrulha e a seguir vêm as quedas dos regimes. Acredita que uma abertura económica em Cuba acabará mais cedo ou mais tarde por implicar uma abertura política? João Miguel Tavares? Eu acho que essa abertura política já se está a verificar, não é? Fidel... Embora isto não seja uma lei universal, porque na China houve uma abertura económica que não deu frutos em termos políticos. Mas a questão é essa, não é? Quer dizer, se não há embarque para a China, ninguém percebe porque é que há de haver embarque para Cuba, que é apesar de tudo, um país mais pequeno e que tem ligações históricas aos Estados Unidos. Eu acho que o Obama é o maior. Pronto. É sempre o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Era nessa frase. Ele disse as coisas certas, chegou lá, defendeu eleições livres e democráticas e depois disse, mas não somos nós que vamos impor isto e tem que ser o povo cubano a decidir. Um dos momentos simbólicos da visita de Obama a Cuba foi aquele em que Obama assistiu a um jogo de beisebol ao lado de Raul Castro, pouco tempo depois dos atentados de Bruxelas e houve muita polémica nos Estados Unidos. Ele já esteve num engate num funeral. Já, exato. Se bem se lembram? Sim. Se bem se lembram do Mandela, ele tentou engatar uma dinamarquesa. Lá, chefe de Estado dinamarquesa. Eu desmenti isso, pá. Desmentes, mas eu estou a elogiar o homem e tu vens desmentir. É um homem de família. Bom, não teve nada a engatar. Ele foi muito criticado nos Estados Unidos, sobretudo pelos republicanos, por não ter alterado a agenda naquela circunstância e aquilo realmente dramática. Assusta um bocadinho. Trágica, aliás. Enfim, o facto de ele ser um chefe de Estado do género masculino desculpa um pouco, não é? Porque, olha, uma tragédia, está bem, mas agora estou a ver a bola. Isso desculpa-se sempre, não é? Desculpa-se sempre. Agora, também é preciso fazer um malabarismo político difícil porque ele está a fazer história ali, entretanto está-se a fazer história no outro lado e ele tem de ver como é que se está a fazer história no outro sítio. É muito chato estar a fazer história em dois continentes diferentes, sim. Em simultâneo. Em simultâneo. Tu defendes que se faça história, sim. Faça uma de cada vez. Uma de cada vez. Sim, aguarda um bocadinho que eu estou a fazer história aqui. Arrebentas amanhã. Exato. Por exemplo. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta Presidente da República. Não, mas não Somos todos ouvidos. Não, mas não é esse. Aliás, não é nenhum, porque trata-se da República no sentido estudantil. Aquilo que os americanos chamam fraternity, porque às vezes parece-me que é esse tipo de república, que é uma associação de estudantes ou uma residência de estudantes, que Donald Trump está a concorrer e não à presidência dos Estados Unidos da América. Porque, enfim, os outros candidatos também são muito culpados de terem descido o nível. Marco Rubio fez uma piada sexual sobre a anatomia de Donald Trump. Sobre as mãos de Donald Trump indicariam... E Trump respondeu, achou que devia responder, só isso diz tudo, respondeu no debate que se isso era uma referência a outra parte do corpo dele, não há problema, que está tudo bem. Agora, a candidatura de Ted Cruz, ou alguém próximo da candidatura, decidiu para afastar... Foi um anúncio. Fizeram um anúncio em que aparecia a mulher para afastar o eleitorado religioso, mostraram a mulher de Trump, como é ex-modelo, em seminua, e o Trump, em vez de simplesmente, como qualquer pessoa, deplorar esse tipo de ataque, o que é que ele faz? Põe retweeta uma foto da mulher do Ted Cruz, que é uma pessoa normal, e a mulher dele, que é uma modelo,
dizendo quem é que, não diz, mas o que está implícito ali é quem é que tem a mulher boa. Ou seja, ele está a concorrer a uma república de estudantes. Teme-se que a próxima resposta seja do nível da flatulência, porque não é possível perceber onde é que isto vai parar em termos de nível de Aquela campanha cheira mal, de facto. O João Miguel Tavares decreta boa sorte. Boa sorte, porque se bem se recordam, naqueles contratos obscuros que o PS assinou com as outras forças partidárias, tinha ficado combinado, nomeadamente com o Bloco, a reunião do pessoal de esquerda para discutir temas muito importantes, entre os quais a sustentabilidade da dívida pública. E parece que essas reuniões vão mesmo começar. O que é mais curioso é que há 7 membros que vão debater a dívida externa e, tirando um deles que parece que tem dúvidas sobre a renegociação da dívida, todos hoje acham a renegociação da dívida bestial, sendo que, ao mesmo tempo, o governo PS não quer ouvir falar de renegociação da dívida. Portanto, eu finalmente percebi a ideia de gênio de António Costa, que isto é uma espécie de grupo terapêutico. Sim. Estás a ver? Eles vão lá, como quem vai ao psicólogo, então vá, diz lá, falam da renegociação da dívida e depois não se faz nada, ficam curados e chateiam menos o chefe. Está bem pensado. O Ricardo Araújo Pereira decreta alicate. Alicate porque se calhar devia ser no plural, deviam ser alicates para tirar mais 2 ou 3 pregos que se vão pregando no caixão da liberdade de expressão. No início desta semana, o Conselho Europeu recomendou aos Estados que sancionassem os discursos de ódio retirando-os da internet. Boa sorte. Eu quero ver qual é o observatório e as centenas de milhares de pessoas que vão passar a pente fino na internet à procura de mensagens de ódio e retirá-las. Nas caixas de comentários dos jornais. Sim, só aí o observatório fica com um esgotamento nervoso. E a questão é, primeiro, o discurso de ódio é muito difícil de definir. Normalmente a discussão acaba com a pessoa que deseja defini-lo dizendo eu sei ver quando vejo eu reconheço. E é basicamente a mesma coisa que há para o discurso obsceno. E depois, tudo na mesma semana, houve um senhor em Inglaterra que foi preso por pôr um tweet. O senhor fez o seguinte, pôs um tweet a dizer hoje encontrei uma muçulmana na rua e confrontei-a com Bruxelas. Disse, explique Bruxelas. E a senhora, como é óbvio, disse, eu não tenho nada a ver com isso. Isto é Inglaterra. E o homem foi preso. Prenderam o homem por ser um idiota. O homem é claramente um idiota. Mas ser idiota não devia ser ilegal, pá. E depois, Pedro Arroja está em trabalhos por causa daquelas declarações que nós falámos aqui, naquela altura em que ele disse que a mãe não sabia... Nem dadas. Não queria nem dadas. Que a mãe dele não sabia... Ele confessou que a mãe dele não sabia fazer pénis e pelas declarações dele a gente percebeu que a senhora nem um cérebro sabe fazer também em condições. E nós dissemos aqui, eram declarações palermas. Divertimos Agora, muito com elas. o senhor tem direito a fazê-las. Haver um organismo do Estado que está a tentar levá-lo a tribunal. Por amor de Deus. Concluindo, parem com alicates. Pois. Para tirar os pregos desse caixão. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.